resplandecer divina luz, em nossas almas acender. Oi, Ari. Olá, Egi. Olá, Alan. Sejam todos bem-vindos. Que alegria recebê-los. Espírito e do céu, mandai luminoso raio, vinde Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, defensor. Oi, Padre, boa tarde. Vamos lá, vou convidar o senhor aqui. E na dor, ternura, divina luz, nos descer divina luz. Padre, o senhor me fala se está recebendo o convitinho, se está me vendo, se o senhor está no telefone, né? Porque não dá para ser do computador. Tá? Me fala se está enxergando aí o convitinho que eu enviei. Enquanto isso, vou dando um oi aqui pro pessoal. Oi, Merge. Pessoal do Arte. Brahimi. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Padre, se o senhor não estiver vendo o meu convite, manda o senhor para mim. Quando o senhor entra na live, se o senhor até quiser sair e voltar, aparece para o senhor perguntar, né? Para o senhor falar que quer participar. Tenta o senhor me enviar o convite. Vamos ver quem enxerga o convite do outro primeiro. Tô te vendo aqui, padre. Tô te vendo. Aí, agora sim. E boa tarde. Agora o padre está chegando. Muito bem, padre. Agora eu te vi direitinho. Muito Tudo boa bem? noite. Tudo jóia, graças a Deus. Que bom, Boa noite a todos padre. que estão nos acompanhando. Nossa, que alegria, né? Eu fiquei pensando que essa live, esse encontro, a gente conversou ano passado, em dezembro, É verdade. no dia da Imaculada Conceição. Brotou essa Nossa, vontade da gente fazer essa live. E tudo no vai, tempo de Deus, né, padre? vai completar um ano, bem lembrado. Vai completar um ano. Nós Mas demoramos é isso aí. muito. Mas quando Deus quer que aconteça, acontece. Tudo sob a providência de Deus, né? Exatamente, isso mesmo, padre, isso mesmo. Então, padre, seja muito bem-vindo ao Deus Convida. Uma alegria receber o senhor. Que seja a primeira participação de muitas. Que nós também possamos chegar uma hora em Itu, na paróquia, para visitá-lo aí também pessoalmente, conhecer a sua comunidade. Muito bem, muito bem. Serão com toda certeza serão bem-vindos, né? Serão bem-vindos todos vocês. Uma alegria. Eu que agradeço o convite, né, de vocês para estar junto nessa noite. E também na quinta-feira, né? Isso. Fazermos uma breve reflexão sobre essas duas temáticas, e bem breve mesmo, que são temas bastante longos, né? E muito ricos de conteúdo, mas a gente faz um apanhado, né? Então, agradeço, muito obrigado pelo convite. Que bom, padre. E conta para nós aqui, padre Diego, então, o senhor fica em Itu, qual é a sua paróquia? Muito bem. Então, muito prazer a todos vocês que não me conhecem. Eu sou o padre Diego Araújo. Atualmente estou como pároco da paróquia São João Batista, aqui na cidade de Itu.
mas eu não sou ituano, né? Sou natural de Jundiaí, né? Ah, É, Itu é uma das 11 cidades que compõem a Diocese de Jundiaí, né? Não sei se todos conhecem essa diocese. Se não conhecem, quando estiver por aqui, por Itu, pode passar, dar um oizinho, né? Dar um abraço. A com gente acolhe certeza, muito bem. com certeza. E a Diocese de Jundiaí tem 11 cidades, 11 municípios. Um deles é Itu, onde se localiza a minha paróquia. A cidade de Itu tem 10 paróquias e eu estou na paróquia São João Batista. Uma paróquia muito grande geograficamente, mas em termos de população não é tão grande assim, porque eu vim de uma paróquia muito populosa de outras cidades, né? De Várzea Paulista, uma paróquia muito populosa. E eu cheguei aqui, uma paróquia bem maior geograficamente, só que populacionalmente falando, é menor, né? Então, mas estou muito feliz. Vou completar agora, com o fim deste ano, 2 anos que eu estou aqui. Além de ser pároco, também sou professor no Seminário Diocesano Nossa Senhora do Desterro, núcleo propedêutico, Sagrada Família. Eu leciono exatamente a disciplina de Catecismo da Igreja Católica para os seminaristas. Que legal. Reflexão muito bacana, reflexão sobre a doutrina, né? A doutrina oficial da Igreja. E, além disso, também sou assessor diocesano da Pastoral do Empreendedor Cristão. E acho que é isso, né? Nas minhas atribuições atualmente. E dou cursos, né? Estou dando um curso também sobre catecismo esse ano. Vai terminar agora no mês de dezembro, numa paróquia. Estou dando um curso numa paróquia, além do seminário, né? No seminário eu já dou a E, disciplina de catecismo, e aí, e fora tem um isso, eu dou um curso canal. também. E tem Oi? um canal muito ativo na internet, com Isso. reflexão diária do Evangelho, com frases motivacionais, fala de providência divina. O padre também é muito ativo na internet, evangeliza também maravilhosamente através das redes sociais. Então, também é uma oportunidade incrível para quem está aqui e ainda não conhecia o padre, segui-lo e ver toda essa maravilha, né, que ele posta diariamente. É muito bacana de seguir, padre. Quem quiser conhecer, além desse canal, desse perfil do Instagram, tem o canal do YouTube, só se inscrever lá, dar um joinha, né? E também tem uma página, né? No Facebook. No Facebook tem o perfil, mas o perfil já estourou de quantidade de pessoas, não dá para acrescentar mais ninguém, né? Mas tem a página, quem quiser seguir, tem mensagens motivacionais, também em tempos fortes, como Quaresma São Miguel e outras campanhas. Agora vai entrar o tempo do Advento, a gente faz uma campanha, a gente reza ao vivo também. Então, na verdade, né, Bia, falta, só não reza quem não quer, né? Tem muitas opções, inclusive, Deus Exatamente. convida, né? Isso é verdade. Padre, o convite, né? Deus convida mesmo, né? Só quem não quer, né? Quem não quer, não reza, mas o convite está sempre aí. Exatamente. Olha, padre, a Vânia está aqui, que também é sua paroquiana. A Vânia está Ô, Vânia. aqui, te mandando um abraço. O Caio pede para você mandar um oi para ele. Caio Oliveira. Oi, padre, manda um Caio oi para mim pro Oliveira. Caio. Um Vi que também abraço, tem um Caio, Vânia padre, também. Tem um padre tem da um Canção padre aqui Nova. conosco. Um É o padre da padre Canção Carlos. Nova. Um padre da Canção Nossa, Nova que está nos acompanhando que aqui. É um bacana. amigo meu. Olha, sabe que, já que nós vamos falar de providência divina, né? No dia de Pentecostes, lá na Terra Santa, né? Nós tivemos a graça de estar lá. No dia de Pentecostes mesmo, nós conhecemos o pessoal da Canção Nova. Nós estávamos no mesmo hotel. Então foi Olha, muito bonito, nós nos conhecemos, as comunidades se encontraram. Foi um momento também de muita graça. Então, que alegria. Padre Carlos, seja muito bem-vindo. Mande um abraço a todos aí. Conheci a que, Paula, o Etos, a Luzia, foi muito legal. que bacana. Que Muito bacana. bom. Isso é muito bom, né? Nossa É, porque igreja Deus é isso, né, padre? Deus é esse com certeza, encontro, né? com certeza. Com certeza. E uma vez mais saúdo a Vânia, e foi por meio da Vânia que nós nos conhecemos, né? Foi. Uma alegria. É uma alegria Muito bem. mesmo. Vamos lá, então, feito né, essa introdução, daria para ficar muito mais tempo aqui falando de todas as maravilhas do Padre Diego, dessa caminhada vocacional linda, pois todo esse sacerdócio tão fecundo, mas nós temos um tema hoje que o Padre escolheu para tratar conosco,
Esse é um quadro aqui no Deus Convida que a gente faz uma vez por mês. A gente convida um sacerdote. Padre Carlos já está convidado, padre, para vir aqui conversar com a gente, para abordar um assunto, um tema específico, para que a gente possa conhecer mais e, consequentemente, amar, né, aquilo que a gente vai conhecendo de forma mais profunda. Então, fala para nós aqui, padre, o tema que o senhor escolheu para conversar aqui com a gente. Muito bem. O tema que eu escolhi foi o tema Providência de Deus, né? E aí acabei conversando com a Bia, falei também, Providência de Deus é mais um tema filosófico, né? Apesar de ser teológico também, mas um tema mais filosófico. E, na verdade, são os dois temas das minhas duas graduações de filosofia e teologia, né? Tenho 3 graduações, sou formado em matemática, filosofia e teologia, né? E o tema do TCC da filosofia foi exatamente providência de Deus. É evidente que, inclusive, estou com o texto até aqui, né? Está até aqui o texto. É, eu cursei na Faculdade de São Bento, né? E eu fiz esse tema Providência de Deus em cima de um texto de um autor que se chamava Severino Boécio. Talvez aqui o padre que está acompanhando já tenha ouvido falar, porque a gente estuda bastante ele. E ele refletiu um pouco sobre a providência de Deus, inclusive sugestão de texto, quem gosta de ler, né? Uhum. Vale a pena ler o texto, chama-se A Consolação da Filosofia, de Boécio. É um texto muito bonito, ele vai fazer uma grande reflexão sobre a providência de Deus, e a partir da providência de Deus sobre o que é a questão do bem, o mal, o destino, o acaso, que são temas concernentes à temática central, providência de Deus, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. É claro que o tempo é muito curto, né? E depois, na quinta-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre o tema do meu TCC da teologia, que é escatologia, né? Eu também dou um curso de escatologia. Ano passado eu dei acho que 2 vezes esse curso no Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida aqui da Diocese. Só que foi a semana inteirinha de curso, né? De segunda a sexta-feira, acho que foi, se não me engano, porque são temáticas muito cheias de conteúdos, né? Mas a gente faz um apanhado e também, se vocês tiverem perguntas ou alguma contribuição, escrevam aí que a Bia vai interagindo, vai anotando aí, né, Bia? Vou. Vai anotando e Anotando, vou. interagindo. Isso. Eu falo que o senhor Eu acho que o dá mais uma importante é pitada, né, padre? Dá uma pitada, um gosto para que a isso. gente continue querendo saber mais, né? Então, vou falar um pouquinho antes de falar da visão de Boécio, Uhum. só acompanhando o horário aqui para não me perder, né? Falar um pouquinho sobre o que o catecismo diz sobre providência de Deus, né? Porque como a providência, além de ser um tema filosófico, é um tema também teológico e doutrinal, tá? É muito curtinho o que o catecismo diz sobre providência, mas é muito significativo e muito denso. Se você tem o catecismo na sua casa, depois, se quiser, a partir desta reflexão, ler, é bem curtinho. Começa no parágrafo 302 do catecismo e vai até, do 302, vai até o 314, Eu vou pouquinho, pegar o poucos, meu aqui. né? Eu vou pegar o meu aqui, que eu Isso, gosto de Bia, anotar. Se eu falar alguma coisa, eu gosto sempre de anotar. tá certo. Então, o catecismo, ele começa falando sobre a providência como realização do projeto de Deus, tá? Ele começa falando sobre a criação. Quando a gente fala de criação, nós já temos na cabeça, Bia, a concepção de que Deus já fez tudo pronto. E É. o catecismo vai dizer assim, Deus não quis fazer tudo pronto, né? A criação, ela tem a sua bondade e a sua perfeição própria. Só que Deus, ele criou todas as coisas em processo de caminhada, né? Essa frase, essa teoria, se não me engano, vem de um santo padre, como que chama? Fugiu o nome. São, vou lembrar daqui a pouco, um santo padre, ele fala de providência, né? Inclusive ele fala assim que a criação
é uma sinfonia celeste, né? Uma sinfonia inacabada, né? Você começa a tocar a música, começa um instrumento, daí a pouco começa outro e outro e outro, e essa sinfonia vai se desabrochando no tempo, até que todos os instrumentos adentram, participam dessa sinfonia, e aí a conclusão da criação, que é a conclusão, o esgotar do tempo, né? É Nossa, muito que bonito mesmo, lindo. né? Então, o catecismo diz assim: Deus criou, ele quis fazer assim, né? Até o catecismo vai dizer, vai falar sobre o fato de Deus desejar fazer desse modo. Não é que Deus é impotente, Hum, é porque ele quis. Ele quis fazer, criar todas as coisas em processo de caminhada, de complementar-se, tá? Então, existe uma chamada perfeição última, né? Deus criou todas as coisas perfeitas? Evidentemente que sim. O mal não vem de Deus. Aliás, a questão do mal é uma temática muito complexa que tem que ter um curso muito aprofundado, né? sim. Mas Deus criou tudo bom. No livro do Gênesis, nós vemos no ato criador, né? Deus criou tal coisa e viu que era bom. Viu que era bom. E depois, quando criou o homem, viu que era muito bom, né? Depois ele vai ver, nossa, podia ser sido melhorzinho, né? Mas Um tudo bem. pouquinho melhor. E aí, então Deus criou tudo perfeito, mas não é o ápice da perfeição. Se a gente estudar filosofia, a gente vai ver o que é perfeição. A perfeição, nós podemos dizer assim, é um ponto máximo que algo pode chegar na sua completude, naquilo de fato, naquilo que aquilo que eu estou avaliando né? Hum, Eu sou perfeito quando eu chego no meu máximo, quando eu estou no meu máximo, no meu limite das minhas possibilidades. Só que em Deus não existe máximo nem limite. Deus é perfeito e ele é ilimitado, infinito. Então não existe uma suma perfeição. A suma perfeição em Deus, ela reside na infinitude. O que é a suma perfeição que reside em Deus? É a perfeição que cada vez mais é mais perfeita, tá? Então Deus criou e chegou num ponto, ele falou assim, vou criar o mundo desse jeito, tá? Desse jeito. Só que essa perfeição ela vai entrar numa progressão, tá? Numa progressão até chegar naquilo que nós chamamos na escatologia de consumação, né? Ou o dia que Jesus voltar, né? A parousia é o dia em que essa sinfonia que eu falei agora há pouco vai se findar, vai atingir a perfeição que é última dentro do limite da criação. Então isso é muito importante para a gente entender. E o que tem a ver a providência de Deus, Bia, com essa questão desse progredir da criação? O que tem a ver a providência de Deus? A providência de Deus, então, é o quê? São as disposições pelas quais Deus conduz a criação até essa perfeição última da criação. entendi. Então, como toda a criação está caminhando para uma perfeição última, Deus ele utiliza mecanismos para orientar a criação para atingir essa perfeição última, que é a perfeição, o limite da criação. Não é a perfeição divina, porque eu já falei que a perfeição divina ela é ilimitada, né? Infinito, sim. Então a providência são instrumentos, né? São instrumentos, o catecismo diz disposições, pelas quais Deus vai conduzindo a criação para um ponto último, que é a perfeição. Então, Bia, é até um pouco, pelo que a gente experimenta no mundo, né? Parece até contraditório, né? Mas todas as coisas estão caminhando para uma perfeição última, que Deus reservou para a criação. E a gente olha o mundo e a gente fala assim, parece que é o contrário, né? É. Mas não é o contrário. E o catecismo vai falar sobre isso, né? Por que nós temos a impressão de que as coisas elas estão caminhando de maneira contrária com o que eu acabei de dizer? Em vez de caminhar para uma perfeição última, nós percebemos às vezes, ou temos a impressão de que as coisas estão caminhando para uma desordem máxima, em vez de uma perfeição última.
né? Porque o mal faz barulho, né? Porque o mal faz barulho, só que por detrás, e aí o catecismo vai falar, né? A providência e o escândalo do mal. É uma das Isso. temáticas que tem no catecismo sobre a providência. Por detrás da ação do mal no mundo está a providência. Então Deus, na sua mão poderosa, a sua destra, nós assim chamamos, ele se utiliza do mal, tanto do bem quanto do mal, para conduzir a criação a essa perfeição última, né? Até mesmo, até mesmo a ação do diabo, dos demônios, dos anjos decaídos, são inimigos, né, irascíveis de Deus e do ser humano. Até mesmo a ação demoníaca dela, Deus se utiliza para fazer acontecer o seu projeto. Então, não tem nada que vai barrar ou parar a realização do projeto de Deus, que é a conclusão, que é que o ser humano e a criação atinja essa perfeição última. Tá? Não tem nada. Aí, padre, parece meio utópico, né? Parece meio um sonho, né? O senhor está para lá, porque o mundo cada vez pior. Isso é uma aparência, né? Isso é uma aparência. Deus vai conduzir, diz o catecismo, todas as coisas para essa perfeição última. Santo Agostinho, ele explica a questão do mal. Ô, Bia, se tiver intervenção, pode ter, que eu estou falando, tá bom? Não, tá bom. Tô... A gente está acompanhando a linha de raciocínio, daqui a pouco vem as perguntas, né, gente? Estamos acompanhando. A grande pergunta que alguém vai fazer aí se eu não falar, né? Mas como que nós nos certificamos de fato, desse controle de Deus? Aliás, o lema da minha vida é Deus está no comando de tudo. Em tudo que eu vou escrever, eu coloco esse tema no final, né? Deus está no comando de tudo, que é o tema do meu TCC. Eu gosto daquela a providência divina se ocupa de nós. Com certeza, né? Se ocupa talvez seria se utiliza, é isso? E também nos faz nessa caminhada rumo ao que Deus espera para nós. Ela vai Com esse certeza. mecanismo que o senhor está falando, né? Ela se ocupa de nós, ela vai nos colocando no caminho que Deus espera para cada um de nós. Exatamente. E Santo Agostinho vai ser tão audaz e ele vai dizer assim que a providência divina não se ocupa somente de nós, mas ela se ocupa até mesmo dos males. E aí ele fala essa frase sensacional de Santo Agostinho, depois Santo Tomás de Aquino vai retomar essa frase, que é a seguinte: não existe mal do qual Deus não se utiliza para tirar um bem maior. Sim. Se existisse um mal por meio do qual Deus não conseguisse tirar um bem maior, este mal não existiria, porque a sua existência seria maior do que Deus. E não é nada maior do que Deus. Então, todos os malefícios aparentes, eles só são permitidos por Deus porque Deus vai extrair deles um bem maior. E aí nós tiramos dessa frase de Santo Agostinho, a gente tira uma série de reflexões sobre o sofrimento, né? Quantas perguntas não nos surgem sobre isso? Se Deus é providente de verdade, por que eu sofro? Se Deus é providente de verdade, por que da fome? Por que da guerra? Por que da pobreza? Por que das dificuldades interpessoais? Por que das dificuldades familiares? Por que do mal e dos sofrimentos e da morte? Se Deus de fato é providente e a sua providência está conduzindo tudo. Porque Deus se utiliza desses males para tirar bens maiores. E a gente pode avaliar cada um desses males aparentes e a gente pode fazer uma reflexão. Qual que é o propósito de Deus segundo esse mal? Né? Com esse mal aparente. Pega, por exemplo, não vou falar de todos eles, né? Porque não dá tempo. Mas a morte, né? Uma pergunta. Deus poderia ter evitado a morte entrar na criação, mesmo depois do pecado?
grande pergunta. O que você acha, Bia? Se ele poderia ter evitado da morte entrar no mundo, mesmo depois que Adão pecou, se ele poderia ter evitado. Eu acho que ele poderia. E por que não fez? Porque talvez nós precisássemos passar por ela para voltar a ter uma condição de santidade que nos deixasse dignos de habitar nele. Não sei. Muito bem, esse é o caminho. Qualquer dúvida, você usa Santo Agostinho, né? Ele permitiu a morte, ele permitiu tal coisa porque tem um bem maior a ser tirado. Qualquer Isso, dúvida, você usa isso, viu, Bia? tá Mas a certo. morte, por exemplo. Porque, claro que tem reflexões muito extensas, inclusive no meu TCC Teologia, eu explorei um pouquinho sobre a questão da morte, né? Existem muitos textos e muitas coisas, né? Mas de maneira muito bem resumida, né? Por que, na verdade, Deus permitiu a entrada da morte como um castigo, uma punição ou uma prevenção ao ser humano? Se o ser humano permanece na infração da lei do amor, que é o pecado original, existe uma morte que é pior do que essa. Então, Hum, por que Deus permitiu a morte? Para evitar uma morte que é muito pior do que essa. Essa morte com a qual nós lidamos, ela é muito pequena perto da morte eterna que se chama inferno. nossa. Então a gente começa a perceber, a partir do conceito de providência, a gente começa a perceber, mesmo nas coisas que aparentemente são ruins, a gente começa a perceber a bondade de Deus. Olha a bondade, o sofrimento, por exemplo. Aí é uma questão nem teológica, nem filosófica, uma questão psicológica, né? Não sei se tem algum psicólogo aqui, Hum, se tiver alguma objeção, pode se manifestar. Mas, por exemplo, o sofrer é bom? Uma pergunta que causa um baque, assim. Todo mundo vai responder, claro que não, né, Pato? Mas, mas a gente vai refletir um pouquinho, você vai começar a pensar, sofrer é bom. Quer ver? Né? hum, Por exemplo, quando é, você está o clima, por exemplo, quando a temperatura cai, né? A temperatura cai bruscamente, de maneira súbita, que a gente está vivendo muito isso, né? O é. que você faz quando a temperatura cai bruscamente, né? Você se agasalha, você se reveste de roupas mais compridas. Por que isso? A fuga do sofrimento, né? O frio é um sofrimento. A doença possível a partir de uma exposição direta ao clima também é sofrimento. Então você foge do sofrimento. Então esse sofrimento te faz se agasalhar. Então Uhum. esse sofrimento não é tão ruim tanto quanto parece. É uma prevenção. Então Deus ele trabalha com o que é mal na sua permissão, de acordo com a sua providência, para extrair algo bom daquilo. Sempre. Então, tudo que nos acontece, se nós de fato levamos uma vida de temor a Deus, e nós somos acometidos pelos malefícios da contingência temporal espacial, reflita um pouco. Por que isso na vida humana? Quando a gente começa a refletir, a gente vai ver, nossa, não é tão mal quanto parece. Tem algo de maneira intencional por detrás que nos leva a um bem maior. Uhum. Com certeza tem, né? Não sei se você já tinha pensado um pouco sobre isso, né? É, não, sobre dar, né, tentar dar um significado ao sofrimento, entendendo que Deus está presente também, inclusive ali, e que a gente não deve no sofrimento se afastar de Deus, ao contrário, devemos nos unir ainda mais a Ele para que Ele possa tirar esse bem dessa situação que a gente vive, né? Se a gente chama Ele para carregar a cruz conosco, isso eu acho que é uma coisa que todo mundo pensa, né, pessoal? Acho que a gente sabe que Deus se aproxima muito de nós nesse momento do sofrimento, se nós damos, né, oportunidade para que Ele se manifeste e a gente possa enxergar essa providência divina agindo, né, Padre? Eu acho que isso que é Exatamente. muito bonito, é a gente ter a condição de pedir a Deus que a gente enxergue a providência divina agindo, cuidando de nós, e Deus realmente agindo nesses momentos, não é? Exatamente, exatamente. No fundo, para que um bem maior
também é uma reflexão filosófica, né? Para que um bem maior se mostre, é preciso que se tenha uma comparação, um contraste com algo que é menor, né? E nós só nos auto-superamos quando nós enfrentamos alguma adversidade, senão não há superação de algo, Sim. né? Então, alguma coisa superada foi alguma coisa enfrentada. Houve um certo sofrimento ou desconforto. Por isso, esse contraste do bem maior. E aí, o catecismo da Igreja Católica vai falar sobre isso daí. Aliás, vai pegar aquela frase de São Paulo Apóstolo, você deve se lembrar, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Paulo, o catecismo se utiliza dessa frase para explicar isso, né? Se não houvesse pecado, aliás, eu não sei se você se lembra, o Bia, mas no precônio pascal, no pregão pascal, que é um texto de Santo Tomás de Aquino, lá ele fala do pecado como da consequência do pecado como uma feliz culpa. Como Sim. assim? Feliz culpa? Desculpa de Adão, não é? Quando a gente reza. Isso, exatamente. Por que feliz? Porque se não houvesse uma coisa, uma coisa a ser superada, aquilo que é a superação não brilharia tanto quanto ela brilha por vencer algo inferior a ela. Houve o pecado, houve a graça de Cristo. Então a graça de Cristo brilha porque ela venceu algo menor do que ela, que é o pecado, ou subalterno, ou inferior, digamos assim. Então, nós vemos, e as pessoas não compreendem isso, né? As pessoas hoje em dia são muito chamadas imediatas. Querem as coisas por hoje, querem as coisas por agora, não querem processo. As pessoas cada vez menos querem processos, querem demanda de tempo. Só que o que acontece isso, né? Nessa situação? Não há o prestígio de uma glória maior, né? Hoje nós celebramos Santo Inácio de Antioquia, né? Sim. A reflexão também sobre o sofrimento. Santo Inácio estava a caminho de Roma para ser morto, assassinado. Ele podia simplesmente dizer: tudo bem, eu não sou cristão mais, não quero mais saber disso. Ele seria solto, ele voltaria para Antioquia e lá ele continuaria rezando missa escondido e faria tudo o que ele fazia, né? Não era tão simples poupar a vida dele, né? É a mesma coisa. Mas ele sabia que o seu testemunho, que um mal aparente, era necessário para que um bem supremo interviesse e assumisse toda aquela história, toda aquela conjuntura. Por isso que ele enfrenta, por isso que ele vai, né? É o que a gente chama de o sangue foi semeado, o sangue e ele foi semente de novos cristãos, né? Então, isso é muito importante para a Mas, gente. o Quando a gente... padre, quando a gente fala daí do martírio, né, desse porte, foi jogado às feras, dilacerado pelos leões, e mesmo assim não titubeou, porque compreendia grandemente isso que o senhor está falando, a gente também tem que associar isso a esse tema, né, que é a graça, né, divina, porque é o Espírito Santo que consegue fortalecer uma pessoa realmente a chegar num extremo desse, de fé mesmo, né? Essa pessoa, o dom da fé dessa pessoa é tamanha, que a providência divina pode agir dessa forma, que, claro, ninguém pede o martírio, mas se ele acontece, a pessoa realmente tem essa Sim, entrega verdadeira, né, padre? Porque com se a certeza. gente pensar simplesmente de uma forma humana, com tudo isso que a gente está vendo, o medo paralisa, né? O medo paralisa, faz voltar atrás. Então, eu acho que a graça nessas pessoas, ela age de uma forma tão grande, porque ela é acolhida de uma forma tão grandiosa, sem reserva, que a pessoa é capaz de um ato desse mesmo, em nome da fé, em nome de Cristo, não é? É aquela coisa, Bia, você tem uma doença grave e você tem nas suas mãos um remédio para aquela doença. Só que você não sabe a posologia, não sabe como tomar, quando e de que forma. Se você não consultar, não estiver sendo acompanhado por um profissional, por um médico,
Aliás, amanhã é dia de São Lucas, dia dos Sim. médicos, né? Se você não for acompanhado por um profissional e não fizer o uso devido desse medicamento, esse medicamento que é uma joia preciosa, esse medicamento caro, ele não vai servir para sanar a sua enfermidade. A mesma coisa, o sofrimento e os males pelos quais nós passamos. São também remédios eficazes para que nós conquistemos uma glória, né? Uma glória, sejamos glorificados. Só que se nós não formos acompanhados com Deus, se no momento da provação nós não nos aproximarmos de Deus, em vez do sofrimento concorrer para a minha glorificação, para a minha santificação, crescimento, até mesmo humano, eu vou me afastar mais de Deus ainda com aquele sofrimento, e aquele sofrimento, em vez de benevolente, ele vai se tornar um malefício. É, Por isso, minha gente, o que as pessoas mais fazem quando surgem as benditas cruzes na vida, os sofrimentos, as adversidades, as intempéries? Elas se afastam de Deus. É o momento de fazer o contrário, né? sim. Momentos de fazer o contrário. Você não, senão você não vai fazer bom uso disso daí que você está passando, E né? a graça não vai poder, né, te auxiliar para que você entenda e enfrente isso com a força de Deus em você. Exatamente, exatamente. Então, quando nós compreendemos essa questão da providência, nós nos tornamos pessoas mais resilientes, pessoas mais fortes, com maior capacidade de lidar com as adversidades da vida. Quem não entende que Deus está no comando de todas as coisas e que tudo vai concorrer para um ponto final. Quem não entende isso, no meio do caminho se perde. Quem entende isso vai enfrentar e vai saber que tem coisas que nós não vai fugir das nossas mãos. Tem coisas que estão nas nossas mãos para fazer acontecer. Mas aquilo que foge das nossas mãos, nós temos que ter consciência que há um ser sobrenatural, que nós chamamos de Deus, e que está regendo tudo e conduzindo tudo para onde deve ser conduzido. Né? Creiam, meus queridos, aliás, creiamos, né? Padre também, na providência divina. Tudo Deus faz para o nosso bem. Só que quando a gente não, se afasta de Deus, aí nós queremos conduzir, a gente faz tudo errado. A gente faz tudo errado. Deixa Deus conduzir. É aquela coisa, né? Faz o que está nas suas mãos. A partir dali, você já não está mais com controle com você. Deixa com ele. Deixa com ele que ele faz. Né? É muito bonito essa parte do catecismo. E nessa parte do que eu estou falando agora, Bia, o catecismo ele vai falar a providência e as causas segundas. O que quer dizer isso? Que Deus, para conduzir a criação, ele não quis conduzir tudo sozinho, ele quis depender do ser humano. Olha como Deus é cheio de humildade, né? E aí entra a questão do livre-arbítrio, né? Aí entra a questão do livre-arbítrio. Então Deus está contando comigo e com você para que tudo seja conduzido da melhor maneira. Por isso que a gente não pode se afastar de Deus. Porque mesmo nós tendo a capacidade e a incumbência de conduzir algumas coisas na nossa vida, nós ainda precisamos fazer segundo o projeto de Deus, não fugir da vontade de Deus. Por isso a necessidade de rezar, por isso a necessidade de pedir para Deus dom de discernimento. Tem coisas que falam, o que eu vou fazer agora na minha vida? Qual decisão tomar? Qual passo dar? Né? Reze. E Deus vai mostrando, apontando caminhos. Né? Tem gente que é muito barulhento, tem gente que é muito barulhento, não percebe, sobretudo nos momentos decisivos da vida, para um pouco, senão você não escuta. Deus fala por meio de sutilezas. Né? Mesmo nós sendo, sendo as causas segundas, como diz o catecismo, o que é causas segundas? Deus é aquele que conduz tudo, mas ele conta com a nossa participação. Então nós somos causas segundas. Deus é a causa primeira. Quando a gente faz errado aqui, a gente atrapalha o projeto de Deus e a gente se dá mal. Aí Deus vai ter que consertar o que a gente faz para poder voltar tudo segundo a sua vontade. No fundo, lá no fim dos tempos, quando tudo for consumado, tudo vai acontecer como Deus previu. Só que as burradas das causas segundas, elas vão ter que ser consertadas. E quando nós nos desviamos desse caminho da providência,
o que que a gente faz? A gente não está acabando com o projeto de Deus. Ninguém pode destruir o projeto de Deus. A gente está buscando sofrimento para a gente mesmo. Peraí, pessoal, deixa o padre voltar aqui, né? Deu uma travadinha. Padre, espera um minutinho, deixa a internet estabilizar. Aí o senhor continua. Tá dando deu uma travadinha aí. Eu acho que perdeu essa parte, né? Eu Agora disse voltou. assim: quem tem Deus como aliado, mesmo que enfrente adversidades na vida, porque nós estamos num mundo contingente, degradante, caducante, né? Mesmo quando enfrenta adversidades, quem tem a Deus como aliado está no caminho da felicidade plena. Mantenha-se aí. É o caminho certo. É o caminho certo. Ninguém mandou pergunta, ô Bia? Ô, padre, não, acho que de pergunta assim não. Depois a Vera, só que pediu uma indicação de um livro para o senhor no finalzinho. Ela quer uma indicação de um livro de Santo Agostinho. O senhor está trazendo coisas muito lindas. Ela gostaria de ler mais, se aprofundar. Olha, eu acho que eu não tenho certeza, mas acho que Santo Agostinho, dos Santos Padres, é o que mais escreveu. Tem muito texto de Santo Agostinho. Mais um texto, não sei se essa irmã já leu, o texto básico de Santo Agostinho são as Confissões, né? E lá ele vai falar do seu processo de conversão e ele vai falar exatamente como Deus ele foi conduzindo a vida de Agostinho. Agostinho vai mostrando como que a providência foi puxando ele. Ele não queria, ele ia para lá, mas ele ia até o ponto que ele não lutou mais com Deus. Ele se abandonou e é o que nós chamamos de conversão, né? Então, o texto das Confissões é o básico dos básicos de Santo Agostinho, vai fazer também uma reflexão sobre o tempo, que é muito importante. Eu falei de Boécio, né, que é o tema do meu TCC. Boécio também vai refletir um pouquinho sobre o tema, sobre o tempo, né? E quando Boécio vai falar de providência, ele fala assim, em Deus, né, porque Deus habita na eternidade, né? Eternidade não é a soma de todos os tempos possíveis, não. Eternidade é simplesmente um eterno presente para Boécio. Então, Boécio diz assim: em Deus tudo já se cumpriu. Tudo já se cumpriu. Né? A criação e a recriação. O começo e o fim de todas as coisas. Tudo já se cumpriu em Deus, porque não tem tempo, não tem intervalos. Né? Mas Deus ele permite que tudo que já se cumpriu se desabroche no tempo, que é o que nós experimentamos. E esse desabrochar do tempo, aliás, que está passando muito rápido, né, Bia? Tá, muito. Esse desabrochar do tempo, aí está a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, de nos decidirmos por Deus ou não, né? Então, ele, nesse texto que eu mencionei, Boécio, ele concilia a questão do livre-arbítrio, da liberdade, com a questão do destino ou da providência de Deus. De que jeito que ele explica isso? Né? A liberdade, ela se manifesta no desabrochar do tempo. Aliás, cada vez que nós nos levantamos, nós temos a oportunidade de sermos de Deus ou não. Né? E o destino, a providência, o cumprimento de tudo é a realidade da eternidade, onde não há tempo, onde tudo já se cumpriu. Tá? É muito bonito o texto de Boécio. Então, duas indicações respondendo à pergunta. A de Santo Agostinho, o livro das Confissões, né? As Confissões de Santo Agostinho. E esse livro de Boécio, que é o texto do meu TCC, que se chama A Consolação da Filosofia. A Consolação da Filosofia chama o texto. Tá? Não tem mais nenhuma pergunta por aí? Ai, Sobre nossa, providência? agora nossa, achei isso é muito maravilhoso. Nunca tinha ouvido isso. A eternidade é um eterno presente. Isso. No Porque eterno tudo já presente. está consumado, porque não existe tempo, mas Deus permite que a gente viva isso nesse tempo presente. Isso. Não, isso é demais. E se a gente sai daquilo que já estava
programado por Deus, a providência divina ainda tenta nos ajudar a voltarmos para o caminho que Deus pensou para nós. Isso. No tempo e no espaço é que a providência ainda atua, né? Depois a gente vai ver, Bia, quinta-feira, a questão escatológica. Por que que agora é tempo de conversão? Porque a conversão só é possível quando existe tempo e espaço. Por que que depois que morre não tem mais jeito? É em vida que eu tenho que me converter. Por quê? Porque cessou o tempo, né? É o tempo que me possibilita o quê? Hoje eu piso na bola, amanhã eu me arrependo e refaço. É o tempo, é esse intervalo. A providência atua no tempo e no espaço, nos dando a capacidade de voltarmos a cada dia para o projeto original de Deus. E quanto mais a gente caminha no projeto de Deus, menos sofrimento nos acomete. Quanto mais nos desviamos, mais experiência e sofrimento nós temos, nós encontramos nos nossos caminhos. Esse é um fato, né? É só a gente olhar a vida da gente, né? Porque o propósito de Deus é a nossa salvação, né, Padre? Então a gente precisa entrar Exatamente. no caminho, né? E às vezes é na dor mesmo que essa pessoa vai conseguir enxergar uma luz de conversão, né? Por isso que a gente também diz, então, que a gente vive o tempo da graça. Exatamente. O tempo da graça, ou a gente diz também o tempo da É o tempo misericórdia, da né? misericórdia. Quando chega a morte, a gente vai ver quinta-feira, acabou o tempo da misericórdia. E aí instaura-se o tempo do juízo ou da justiça, né? Que é o julgamento particular, ou o juízo particular. Acabou o tempo da misericórdia, a oportunidade. Então nós estamos vivos, nós estamos respirando, né? Nós temos que nos sentir abraçados pela providência de Deus que quer o nosso melhor, né? O grande empecilho para nós, sabe o que é? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos, né? Deus tem projetos fantásticos de glória eterna e também de glória, de bênçãos neste mundo para nós. Desde que não percamos o olhar escatológico, o olhar que deve estar fixo em Deus, né? Mas nós podemos nos desbravar, nós podemos crescer. Tem gente que se contenta, sabe, com o seu pouco. Deus deu um potencial gigantesco para cada um de nós e tem gente que está lá embaixo. Tem pessoas que não vivem, não são o que de fato elas são. Deus criou todos nós um potencial imenso, imenso. Então nós temos que nos autossuperar, nós temos que evoluir humanamente e caminhar junto de Deus, que é o segredo para não fugirmos dele. Não é uma evolução meramente científica, ou intelectual, ou psíquica, porque você pode estar evoluído psíquica, mentalmente, e estar com a alma tão longe de Deus, e não é isso que estou falando, né? Mas a gente tem que crescer em todas as nossas dimensões e deixar que a providência vai nos conduzindo, vai regendo as coisas, né? Uma coisa interessante, Bia, só, aliás, o tempo passa tão depressa, né? É incrível. Uma coisa que eu gostaria que as pessoas tirassem da cabeça, né? Sobre a temática providência, de acordo com o catecismo. A gente fala providência, o que as pessoas pensam? A providência são os favores de Deus para nós, ou são as coisas que Deus vai providenciar. Você fala de providência, as pessoas já pensam em questões materiais, de ordem material. E às vezes, minha gente, está contido na providência uma enfermidade, né? Está contido na providência alguma dificuldade ou algum acontecimento que não é muito agradável. Aí, padre, mas então a providência ela possibilita todas essas coisas, visando o nosso bem, tá? Lembrando que o nosso bem não necessariamente é um bem sensível ou aparente. Tem coisas na nossa vida que parecem males, mas se você olhar com olhos de sabedoria, são benefícios, né? Então, a gente tem que, quando a gente fala de providência
de maneira doutrinal, o que eu posso falar, né? Padre, defina a providência. É o que está no catecismo. Providência são as disposições pelas quais Deus conduz o ser humano para o céu. É o jeitinho pelo qual Deus conduz todo mundo para a felicidade eterna. É isso. Isso mesmo, gente. A gente tem que se abrir a essa providência linda, né? Porque, como o padre falou, a gente tem o livre-arbítrio. Então, a gente pode não sermos sensíveis à graça de Deus, não deixarmos ela atuar em nós. E uma coisa que a gente sempre fala aqui, padre, é sobre daí o papel de Nossa Senhora como grande modelo para nós de abertura à graça, né? Como Nossa Senhora nos ensina cada vez mais darmos um sim sem reservas ao Espírito Santo, para que realmente a providência divina possa fazer o papel dela na nossa vida, segundo o desígnio de Deus mesmo, né? Então a gente tem Por isso aprendido que muito isso com Nossa Senhora, com esse modelo bonito, né, de acolhimento da graça. Nossa Senhora da Providência, né? Mãe da Isso. Divina Providência, mas ela é mãe da Divina Providência não enquanto aquela que proporciona o que é canal de bênçãos materiais, mas ela é mãe da Divina Providência enquanto a mulher que disse sim para que Deus fizesse o que ele quisesse, Isso, esse né? abandono lindo, né? Isso, esse abandono. Por isso, o que é crer na providência? No fundo, é fazer como Maria fez, né? Isso. Passa-se em mim segundo a vossa palavra. É. E quando ela falou isso, diz o texto de Lucas, que o anjo retirou-se. É. Ele não explicou mais nada, não falou como ia ser, não falou o que ia acontecer, não falou mais nada, né? Daí quando ela falou, faça de sua vontade, ou seja, ela de fato teve que crer na providência, porque o anjo sumiu. É isso E a escritura não mesmo. diz que ele apareceu mais. Ele É isso. apareceu depois para José, né? É. Para José ele apareceu, mas para ela ele apareceu mais não. É isso mesmo, padre, mas nossa, é demais, né? É bonito porque a gente vê que Deus trabalha no nosso sim, né? Deus trabalha no nosso sim. E achei muito providente, falando em providência, que hoje o Senhor acompanhou a gente rezando as vésperas. Não sei se o senhor, né, percebeu, mas quantas vezes nós rezamos, né? Que a graça termine em nós o que o Pai começou, Isso. né? E várias vezes a gente rezou isso. E é isso mesmo, né? A providência divina tem esse objetivo de completar em nós tudo aquilo, como o senhor falou, que Deus sonhou para cada um de nós, que é muito, né? Ele Com espera o certeza, nosso muito, né? com certeza. E o povo que está acompanhando, ninguém tem nenhuma Ó, pergunta o povo tá sobre. quieto. Acho que ó, o senhor colocou muita gente para pensar aqui, viu? Oh, meu Deus do céu. Mas isso Tomara é que seja bom. coisa boa, né? Mas isso é bom. E olha, pessoal, uma coisa bem legal daí. Vocês, quem, né, chegou do meio para o fim, quem está chegando agora, a gente tem mais uma oportunidade de estar aqui com o padre, né, na quinta-feira. Então, se você ficou com dúvida, mas ainda não conseguiu formular, porque, padre, para a gente também não é muito fácil formular rápido as perguntas assim, né, É Vânia? verdade. Isso mesmo, é muito pensativo, é isso mesmo, tá todo mundo pensando agora. Aí vocês formulem as perguntas entre hoje, amanhã e na quinta-feira vocês tragam as perguntas sobre a live de hoje também. A gente geralmente faz assim. Na próxima, você vai ver, na próxima as perguntas aparecem. Porque Ah, a então gente tá fica, certo. né, a gente fica pensando realmente muito nisso tudo que o senhor falou, na nossa vida, se a gente está realmente acolhendo a providência divina, se a gente entende que a presença de Deus em tantos momentos que a gente, na fraqueza humana, acha que é ausência, né? Mas não É é. muito, muito bem. E olha lá, a Vânia falou que tem que formular as dúvidas. É isso aí, Vânia. Tem que Então, formular. Formula, quinta-feira você escreve, aí que a gente daí vai ajudando todo mundo, né? Naquilo que gerar de dúvida. Mas eu acho que foi muito bem também explicado, muito bem colocado. E o catecismo também é bom o senhor falar isso, porque para nós é maravilhoso a gente poder ter o catecismo em casa, viu, gente? Né? Às vezes surge dúvida de alguma coisa, ó, é o melhor lugar mesmo para a gente sanar essas dúvidas, e aí, se continua em dúvida, vai atrás do padre. É assim que a gente faz aqui. E isso é importante também, contar com a ajuda, né, dos padres, para que a gente possa ter uma boa direção espiritual, que inclusive vai ser a próxima do mês que vem, as próximas lives aí de novembro, vai ser com o padre João Paulo, lá de Mogi,
E aí ele vai falar para nós sobre a direção espiritual. A gente deixou para falar isso depois que falássemos sobre a providência divina. Como, Então, isso é muito como que é o legal. nome como que é o nome desse É o padre que padre vai falar? João Paulo. Ele é da Nossa Senhora do Rosário, lá de Mogi. Ah, que bacana, que É, bacana. vai ser muito legal também, porque vai completar tudo isso que o senhor está falando aqui para nós, né? De sabermos perceber a providência, termos uma direção espiritual que nos ajude a ver a providência divina agindo, né? Como irmos nos abrindo. Então, com o Senhor, esse começo é importantíssimo para que depois a gente entenda o que vem no mês que vem, né, Padre? Que bacana, que bacana. Então é isso, minha gente. Falei um pouquinho do catecismo. Ah, Eu olha aqui, então gostaria eu vou de falar ler uma o texto. coisa. Ó, Tia Dalva escreveu uma coisa linda aqui. Tia Dalva, ela é consagrada na missão Sede Santos, lá do Padre Marlon, em Taubaté. Ah, Uma querida que busca a santidade diariamente, né, que, tia? ba- Se abre muito linda ao Espírito Santo. que E aí bacana. escreveu, Reze ó, por nós, o viu, minha querida? anjo, pede para ela rezar, porque é forte a oração ali, viu, padre? Opa! Aí, ó, ela disse que o anjo foi correndo levar a notícia para Deus, mesmo sabendo que Deus Pai já sabia. É isso Ele foi, mesmo. quando ela disse o sim, e quando o anjo chegou diante de Deus e todo mundo estava esperando, né? São Bernardo de Claraval disse que o céu parou para ouvir aquele sim, Ai, que né? lindo. Toda a criação, todos os animais, diz que tudo parou esperando aquele sim, né? E depois daquele sim, ela de fato teve de se jogar nos braços da providência divina e ela se deixou levar. Um exemplo de ser humano que se deixa conduzir pela providência é a Virgem Maria, por excelência, né? Não tem É. como E dizer até é muito que mais não é, né? lindo, né? Que às vezes as pessoas pensam que a gente endeusa Nossa Senhora. Não, porque é muito mais lindo a gente entender ela como um verdadeiro ser humano, capaz de tudo que ela foi Exatamente. capaz, porque se abriu à graça de Deus, né? É bem o contrário disso. É muito mais maravilhoso do que isso, né? Por Nossa Senhora como uma verdadeira ser humano mesmo. No, na palavra, como devemos ser todos, né? Muito bem. Tem um texto de Santa Catarina de Sena que fala sobre a providência. Só vou ler um trechinho, são 3 linhas, bem curtinho. E Santa Catarina de Sena diz assim: aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhe acontece, tudo procede do amor. Está ordenado a salvação do homem. Deus não faz nada que não seja para esta finalidade. Olha só. E depois tem outra frase de Thomas, Thomas More, né? Pouco antes do seu martírio, ele consola a sua filha, dizendo assim: não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, tudo que ele quer, por pior que possa nos parecer, é o que há de melhor para nós. Né? Olha, são 2 textos muito bonitos e de que fala sobre a providência. O problema é que a gente não consegue enxergar a providência, sobretudo nos momentos difíceis da vida, né? É esse que é o problema. Mas o problema está em nós e não em Deus. Né? Por isso a gente tem que se abandonar em Deus, né? Cada dia, cada experiência e, e deixar que Deus conduza a nossa história e todos os acontecimentos, né, Bia? Muito Amém, padre. É bem. isso mesmo. Olha, e a Sil Medeiros está reforçando aqui para que o pessoal siga o senhor nas redes sociais. Tem muita coisa boa lá para a gente aprender e sempre estar em contato com o senhor, né? Eu sigo. Muito, Então, eu converso muito bastante com o obrigado, padre, Ciro. graças a Deus. E é É isso só mesmo. seguir no YouTube, no Facebook, Padre Diego Araújo, né? Muito acessível, muito próximo, muito amigo. Realmente acolhe esse dom de Deus que é a proximidade e nos faz realmente nos sentirmos irmãos. Então, isso é maravilhoso, viu, padre? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E quinta-feira nos encontramos Isso mesmo. novamente, tá bom? Às 18 É, horas, com a graça de Deus, estaremos aqui. E, padre, a gente gostaria de pedir a sua bênção. E vamos terminar então também com uma Ave Maria e a bênção?
Ave Maria é uma bênção. Isso. Fechou. Tá bom, tá ótimo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então consagremos a proteção da Virgem Santíssima, Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, todos os nossos corações, toda a nossa família. Vai consagrando você que está nos acompanhando, sobretudo os momentos de adversidades, as suas preocupações, para que Deus possa, pela intercessão da Virgem, providenciar, nos acompanhar, nos fortalecer. E assim nós conquistemos aquilo que Deus tem para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então o padre vai dar bênção, receba essa bênção e coloque essa bênção dentro do seu lar, pela força da fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vossas famílias, trabalhos, estudos, sonhos, projetos, a bênção de Deus que é todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigado, Bia. Amém. Padre, muito obrigada também. Uma boa noite. Até quinta-feira, então, com a graça de Deus. Quinta-feira, 18 horas. Isso. E a gente volta hoje de novo aqui no canal, pessoal, para juntos rezarmos as completas, a última oração do dia, às 9 horas. Força e coragem. Amém. Deus está no comando de tudo. Com certeza. Tchau, Padre. Obrigada. Tchau, pessoal. Até quinta. Até.